boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando a nossa celebração de gratidão. Gratidão porque hoje é domingo, dia 28 de dezembro de 2025, o último domingo do ano de 2025. Daqui 3 dias já estaremos em 2026 e por isso estamos hoje, nesse domingo, realizando a nossa celebração de gratidão. Porque, como diz o salmista, com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor pelas nossas vidas e por isso nós estamos alegres. Quero dar as boas-vindas a cada um de vocês que estão conectados conosco aqui no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui conosco para que juntos nós possamos celebrar ao Senhor e, sobretudo, para que juntos nós possamos agradecer ao Senhor. Talvez você me diga assim, mas Joel, eu vivi muitos vales, eu passei por muitos desertos, eu passei por muitas situações difíceis em 2025. Mas se você está vendo esse vídeo, significa que você passou, você superou e você está aqui hoje, em pé, vivo, podendo me ver, podendo me ouvir. Então todos nós temos, no mínimo, um motivo para agradecer ao Senhor, que é o motivo da vida. Então, vamos agradecer ao Senhor, vamos engrandecer o nome dEle e louvar o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele fez e por tudo aquilo que Ele ainda fará nas nossas vidas. Na semana passada, nós tivemos, na realidade foi essa semana, nós tivemos a nossa celebração do Natal. Eu espero que você tenha assistido, eu espero que você tenha participado. Celebramos o nascimento de Jesus, o nosso Salvador, não como uma data comercial, não como uma situação pagã, não como uma situação de idolatria, mas celebramos aquele que vive, aquele que nasceu, aquele que se doou, se entregou a nós como oferta de amor. Como eu faço todos os domingos, nesse início da nossa celebração, eu quero pedir em algum lugar aqui dessa tela, tem um botão compartilhar. Compartilhe, chame um amigo, um irmão, mande o link pelo WhatsApp, pelo Telegram, mande o link no Facebook, mande o link em qualquer um dos canais que você tem acesso, digitais, para que outras pessoas também possam ser abençoadas, para que outras pessoas também possam ser conectadas com o Evangelho da Graça, com o Evangelho do Amor. Amados, todos os domingos, quando nós começamos a nossa celebração, nós temos o costume de orar, de dedicar ao Senhor esse tempo, e assim vamos fazer. Aí onde você está, coloque o teu pensamento em Deus, nós vamos falar com o Senhor. Deus de amor, Deus de graça, Senhor, eu quero te agradecer. Estamos chegando no último domingo desse ano de 2025. E se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado durante todo esse ano, nós não saberíamos como nós estaríamos aqui hoje. Mas assim como o salmista diz, o Senhor nos livrou, nos libertou como pássaro que escapa das garras do passarinheiro. E nós te louvamos, nós estamos aqui porque o nosso coração é cheio de gratidão. Gratidão pelos livramentos, pelas portas abertas, pelos milagres, por tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida. E aqui estamos para prestar culto, louvor e honra ao teu nome. Receba, ó Deus, receba esse tempo que estaremos aqui juntos, conectando o teu evangelho, transmitindo a tua graça. Que esse canal do YouTube, que essa transmissão seja poderosa para trazer à nossa memória tudo aquilo que nós precisamos rememorar para lembrar dos feitos do Senhor na nossa vida. Abençoe cada um que está conosco hoje ao vivo e aqueles que verão essa gravação em qualquer tempo. Aonde eles estiverem, no dia em que eles estiverem, que sejam abençoados, agraciados pelo teu mover. Nós dedicamos essa transmissão, essa celebração a ti, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar agradecendo ao Senhor. E uma das formas que nós temos que agradecer é louvando, cantando, exaltando o nome do Senhor. Então nós vamos ter essas duas canções musicais e na sequência eu já volto com a reflexão, com o sermão, para que juntos nós possamos agradecer e engrandecer o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, Jesus, o nosso Salvador.
Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, 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 aleluia, a esperança triunfou. Aleluia, a vitória está em ti. Aleluia, a esperança triunfou. Aleluia, a vitória está em ti. A morte não segurou, Cristo ressuscitou. Filho do trono está, reinando em glória. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Posso crer no Sim, Ele é a minha esperança. É porque Ele vive, temor não há. Não há mais por que temer.
Amém, amém. Como é bom nós cantarmos, como é bom nós rendermos louvor ao Senhor. E algo que sempre marca o meu coração, porque a palavra de Deus diz o quê? Todo ser que respira tem que fazer o quê? Louvar ao Senhor. Você está respirando? Então você deve louvar e exaltar o nome de Jesus. Queridos, sem maiores delongas, porque nós estamos também numa onda de calor aqui em São Paulo, e eu acredito que aí onde você está também está tão quente quanto aqui onde eu estou. A internet, ela ainda não transmite sensações, então você não sente cheiro, você não sente sabor, você não sente calor, mas eu estou sentindo muito calor aqui, eu não sei aí, mas aqui está muito, muito quente, mas diz a lenda e diz a previsão do tempo que essa próxima semana agora será uma semana de temperaturas menos quentes do que essa que a gente teve. Mas eu não vou me alongar exatamente por isso, para que a gente também possa aí nos refrescar e aonde você estiver também você possa fazer isso. Mas eu quero, antes do sermão, eu quero trazer aqui para vocês alguns avisos muito importantes. O primeiro aviso que eu quero dar para vocês é que nessa próxima quarta-feira, dia 31/12, é o dia da virada de ano, né? É o último dia do ano, o último dia útil é no dia 30, mas dia 31 é o último dia oficialmente do ano. E sempre às quartas-feiras nós fazemos a nossa live de oração. Então, excepcionalmente, nessa quarta, dia 31, devido à virada do ano, muita gente vai com seus familiares, passa com seus familiares, tem gente que está viajando. Então, excepcionalmente, nessa quarta-feira, dia 31, nós não teremos a nossa live de oração, ok? Então, a live de oração do dia 31 agora de dezembro está cancelada, porque nós também precisamos de ter esse equilíbrio, não é verdade? Alguns estarão aí na ceia com seus familiares, tem gente que vai estar, e não só a ceia, né? Só o fato de você estar junto, só não vai pular 7 ondinhas lá no mar, né, irmão? Misericórdia. Mas as pessoas estão aí viajando, estão fazendo um monte de situações, então quarta-feira agora não teremos a nossa live de oração. E aí, no dia 4 de janeiro, que é o primeiro domingo do ano de 2026, nós faremos uma celebração de Ano Novo. Então, preste atenção, dia 4 de janeiro, primeiro domingo do ano de 2026, nós faremos a celebração do Ano Novo, celebrando a entrada de 2026 e clamando a bênção do Senhor para esse ano de 2026. Porém, com uma novidade. Como é a nossa primícia, é o primeiro culto do ano, nós faremos às 9 horas da manhã. Então, preste atenção, dia 4 de janeiro, primeiro domingo do ano de 2026, celebração de Ano Novo. Qual é o horário? 9 horas da manhã. Ah, Joel, eu não acordo às 9 horas, então desperta tu que dormes, põe o relógio para despertar, porque dia 4 de janeiro nós vamos dedicar o nosso ano, o ano já vai ter começado já há 4 dias, não é verdade? Mas nós vamos nos reunir como igreja aqui pelo canal do YouTube, dia 4 de janeiro, às 9 horas da manhã, para a nossa celebração de Ano Novo. E olha, nessa celebração nós estaremos celebrando a primeira ceia do Senhor do ano de 2026. Então eu quero pedir que você, para o domingo dia 4, duas coisas. Primeiro, que você atente o relógio para o horário. Que hora vai ser? 9 horas, não é 19 horas não, viu, irmãos? 9 da manhã, 9 da matina, tá? Então, primeira coisa é isso. Segundo, que você separe os itens da ceia, o pão e o suco de uva, porque nós vamos começar o ano clamando ao Senhor, orando ao Senhor e celebrando também o cálice da vitória, o cálice que nos faz brindar ao Cordeiro de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo e que nos resgatou e nos levou para estarmos juntamente com Jesus na glória e na eternidade. Então, dia 4 de janeiro, celebração de Ano Novo, às 9 horas da manhã, e eu conto com a tua presença. Se você dormir, cuidado, viu, irmão? Porque se você dormir e perder, misericórdia, né? Vamos estar aqui todos juntos, ao vivo, às 9 da manhã, e eu espero muito, muito mesmo que você esteja conosco, tá certo? Queridos, sem maiores delongas, eu quero ministrar a palavra do Senhor para vocês nesse último domingo do ano de 2025, hoje, dia 28, e para isso eu quero ler com vocês um texto da palavra de Deus
que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. Atos, capítulo de número 27, nós leremos a partir do versículo de número 27. Atos 27, 27. Até rimou, né? 27, 27. E nós leremos a palavra de Deus. Atos 27, 27 diz assim: Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio os marinheiros, baixaram o barco salva-vidas ao mar, com o pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e os deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu vos aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, destando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, lançando a vela da proa do vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados, então, resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra, e os outros teriam de salvar-se em tábuas ou pedaços de navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Amém? Até aí. Vamos pedir a Deus que nos dê a revelação da sua palavra. Pai de amor, a tua palavra é maravilhosa, a tua palavra nos aconselha, a tua palavra nos dirige, a tua palavra nos assiste. E eu quero pedir que nesta noite de domingo, o teu Espírito continue a falar aos nossos corações, a derramar da tua palavra e da tua verdade sobre a nossa vida. Que cada um que estiver vendo, assistindo essa transmissão, aonde chegar o som da minha voz, aonde chegar esta imagem, que chegue também o entendimento, o discernimento do teu Espírito Santo, para que nós possamos ouvir e entender aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome do Cristo Cordeiro. Amém e amém. Amém, queridos? Quero falar com vocês hoje, nesse dia 28 de dezembro, sobre o tema Foi difícil, mas Deus me preservou. Foi difícil, queridos, mas Deus te preservou. Hoje nós estamos no último domingo do ano. E olhar para trás é lembrar das tempestades que cada um de nós enfrentamos, dos ventos contrários que nos derrubaram e das ondas que pareciam fortes demais. Mas como eu disse lá no começo, se nós chegamos até aqui, é porque Deus nos preservou. O ano de 2025, que está acabando daqui a 3 dias, pode ter sido para muitos
um mar revolto. Alguns perderam o rumo, outros quase que naufragaram. Mas como Paulo nós podemos dizer, foi difícil, mas passou. E Deus, o nosso Senhor, nos preservou. Esse texto aqui de Atos 27 é um retrato fiel da jornada da vida cristã. Quem disse para você que na vida cristã seria apenas mar calmo, calmaria no mar, mentiu para você. A vida cristã, ela tem tempestades. A vida cristã, ela tem perdas. A vida cristã, ela tem noites longas. Só que na vida cristã, há também um Deus soberano que conduz o navio até o porto seguro. Só para que você entenda o contexto bíblico e histórico do que estava acontecendo, o apóstolo Paulo estava nesse momento aqui de Atos 27, sendo levado para Roma. Mas ele não estava numa viagem de negócios, não estava numa viagem de férias. Paulo, ele estava sendo levado para Roma como um prisioneiro. Era inverno, um tempo muito perigoso para a navegação, e mesmo assim os marinheiros, eles decidiram seguir a viagem. E a Bíblia diz que uma tempestade feroz, chamada Euroaquilhão, alcançou aqueles homens durante essa viagem. E durante todo o período de 14 dias, o navio ele foi açoitado. As estrelas do céu, elas desapareceram. E todos aqueles homens, obviamente, perderam a sua esperança. Só que Deus, ele visitou a vida de Paulo. E uma palavra transformou o desespero em fé. Se você ler lá no versículo de número 24 de Atos 27, 24, diz assim, olha só, Paulo, não tenham medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Deus havia dado uma palavra para Paulo. Era necessário que eles passassem por aquela viagem. Era necessário que eles passassem por todas aquelas adversidades. Mas Deus havia trazido uma palavra verdadeira para eles, uma palavra rema, que nenhum daqueles homens, juntamente com Paulo, morreriam. Se nós lermos o texto, nós vamos ver que o navio que eles estavam, ele de fato naufragou. Mas, para a honra e glória do Senhor, nenhuma vida se perdeu. E por que eu estou falando isso com vocês? Porque assim também é conosco. Nós estamos chegando ao final de um ano. Deus pôde até permitir que algumas coisas se quebrassem ao longo desse ano. Deus permitiu que algumas situações dolorosas, difíceis acontecessem. Mas Deus nunca permitiu e nunca permitirá que nenhum dos seus ungidos se perca. E foi exatamente isso que aconteceu. Paulo, juntamente com todos aqueles homens, eles conseguiram chegar na praia, conseguiram chegar no lugar seguro. Por quê? Porque foi difícil, mas Deus preservou a vida deles e eles tinham motivos de sobra para louvar, para agradecer e para engrandecer o nome do Senhor. E é por isso que eu estou trazendo essa palavra, porque assim como Paulo e aqueles homens foram preservados, passaram por adversidades, passaram por problemas, passaram por tempestades, passaram por temporais, por tantas coisas difíceis, eles tinham, ao final, motivos para agradecer ao Senhor. O ano de 2025 está acabando. Talvez você teve portas abertas, milagres, recebeu coisas muito boas, louvado seja Deus por isso. Mas talvez você passou por situações que você, assim como Paulo e aqueles homens que estavam naquele navio durante aqueles 14 dias, o céu sumiu, a esperança desapareceu, mas houve uma palavra no teu coração que o Senhor era contigo. E eu digo para você, o Senhor não só era, como Ele é e como Ele será com a tua vida. E nenhum mal te sucedeu, nenhum mal te aconteceu. E você está aqui hoje participando dessa celebração porque Deus te preservou. Então louvado seja o nome do Senhor nosso Deus.
Vejamos à luz da palavra de Deus 5 motivos que nós temos como Paulo para agradecer ao Senhor pelo ano de 2025. Em primeiro lugar, nós temos como motivo agradecer porque Deus nunca nos deixou sozinho na tempestade. Leia de novo aí comigo o versículo de número 23 e o versículo de número 24. Diz assim, Atos 27, 23 e 24. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo, Paulo, não tenham medo. É preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida e a de todos os que estão navegando com você. Se você prestou atenção, Deus não disse para Paulo que ia afastar o vento, mas ele esteve com Paulo dentro do navio e durante todo aquele período de tempestade. Quando Deus está presente, nenhuma noite é longa demais, queridos. Você pode olhar para 2025 e dizer, eu passei por dores, eu passei por incertezas, eu passei por dificuldades, mas em todas elas Deus estava comigo, Deus esteve comigo. Eu estou ministrando essa palavra para você e eu posso dizer com alegria no meu coração. Queridos, eu passei por algumas coisas durante esse ano que eu nunca imaginei que eu fosse passar na minha vida. Situações que aconteceram na minha casa, situações que aconteceram no meu trabalho, situações que aconteceram com pessoas que eu jamais imaginei que aconteceria, mas eu louvo a Deus porque Deus nunca me deixou sozinho na tempestade. Então, nós temos motivos para louvar a Deus porque Deus nunca nos abandonou durante a tempestade. Amém? Em segundo lugar, o segundo motivo que nós temos para agradecer a Deus, agradeça, porque a palavra de Deus se cumpriu, mesmo quando tudo parecia que havia sido perdido. Olha aí o versículo de número 25, de Atos 26, diz o quê? Assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá conforme me havia dito. A promessa de Deus sustentou Paulo quando o navio se desfez. O navio naufragou, o navio afundou, mas Paulo tinha uma promessa, e Deus é Deus que cumpre promessas. Queridos, como é que você chegou até hoje, dia 28? Você já se perguntou isso? Como é que eu consegui suportar tudo aquilo? Como é que eu consegui passar por todas essas adversidades? Porque a promessa de Deus é aquilo que nos sustenta. Da mesma forma que aconteceu com Paulo, aconteceu conosco, a promessa de Deus nos sustentou em 2025. Os versículos bíblicos que nós lemos, as palavras de Deus que nós lemos nos sustentaram. As pregações que você ouviu aqui na Amigos Church, não por causa do Joel, porque eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. Mas quantas vezes acabava a celebração e um irmão me mandava uma mensagem no WhatsApp, poxa vida, Joel, era exatamente o que eu precisava ouvir. Joel, como Deus te usou nessa palavra hoje, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Sabe por quê? Porque Deus traz promessas sobre a nossa vida. Tudo passou, mas a promessa permanece fiel. Então nós temos motivo para agradecer a Deus, porque a palavra de Deus se cumpriu, mesmo que tudo parecia que não tinha acabado, ou que parecia que tudo tinha acabado. Amém? É como aquela canção que nós cantamos. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Queridos, isso aconteceu comigo esse ano. Parecia ser a minha morte, aconteceram coisas que era para você já estar fazendo a missa de 30 dias, 40 dias, 50 dias, de um ano do Joel. Mas Deus cumpriu a sua promessa. Amém? Em terceiro lugar, terceiro motivo pelo qual nós temos que agradecer a Deus. Agradeça, porque Deus te sustentou quando as suas forças acabaram. Você sentiu alguma vez esse ano as suas forças acabar, queridos? Eu senti muitas vezes. Olha aí Atos 27, versículo 33 ao 36. Vamos reler.
Diz assim: pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês estão em estado de vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim vocês poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Amém? Durante o naufrágio, ninguém comia, porque estava todo mundo desanimado, estava todo mundo desesperado, e é assim que acontece. Hoje, no ano de 2025, a gente chama isso de melancolia, de depressão, de síndrome do pânico, de fobias. Mas quando a gente passa por uma tempestade, por um naufrágio, a gente não tem apetite, a gente se sente o quê? Fraco. As nossas forças se acabam. Mas Paulo fez o quê? Paulo chamou todo mundo que estava ali no barco, no navio. Ele pegou o pão, abençoou, deu graças e ele alimentou aquele povo. Isso era uma atitude profética, porque eles estavam se alimentando no corpo, mas eles também estavam se alimentando espiritualmente. E em 2025 foi assim conosco. Houveram momentos que nós estávamos desanimados, houveram momentos que nós estávamos cabisbaixos, sem vontade de viver, até pensando besteira. Mas Deus nos sustentou, porque Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Nós nos alimentamos dele, nós nos alimentamos das suas palavras. Ele nos guardou, Ele nos fortaleceu, Ele nos reanimou e hoje nós estamos aqui firmes, em pé. Talvez não estamos com tudo resolvido, mas o Senhor nos sustentou até aqui e nós estamos reanimados para a honra e para a glória do Senhor, e isso é motivo pelo qual nós devemos de agradecer o nosso Deus. Amém? Em quarto lugar, o quarto motivo pelo qual nós temos que agradecer ao Senhor. Agradeça, porque Deus cumpriu a sua promessa, mesmo que o navio tenha se quebrado. Versículos 41 a 44 diz isso. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles surgissem jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo. Lembra que Deus tinha falado para Paulo que ele tinha que passar por isso, que nem ele, nem ninguém ia se perder. E olha só o centurião aí. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou pedaços de navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. O navio se despedaçou, mas todos chegaram à terra como salvos. Deus não prometeu que o navio seria preservado. Deus prometeu que as vidas seriam preservadas. Em 2025, talvez um navio se quebrou. Um navio financeiro, um navio de um emprego, um navio de um problema familiar, um navio de um problema sentimental. Mas você chegou até o final do ano vivo, sustentado pela mão de Deus. O navio pode ter se quebrado, mas você e eu, nós continuamos em pé. O que se perdeu, Deus pode restaurar, mas o que Ele preservou, que é a nossa vida, tem um propósito, é o propósito de que nós sejamos grandemente abençoados. Amém? E em quinto e último lugar, para selar e fechar essa celebração de gratidão, agradeça, porque a tempestade se tornou um testemunho da graça. Vamos ler um pouquinho mais à frente aí que nós não tínhamos lido. Capítulo 28, versículo 1 diz assim: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando colocava uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os habitantes viram a cobra agarrada à mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles esperavam que ele começasse a inchar e depois caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus.
Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa por 3 dias e bondosamente nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou pela graça de Deus. Aleluia! Depois do naufrágio, eles chegaram a uma ilha. Qual era a ilha? Era a ilha de Malta. Lá, Deus usou Paulo e aqueles homens para curar enfermos, para anunciar o evangelho. Sabe o que aconteceu, queridos? A tragédia se transformou num testemunho. O que você viveu nesse ano, preste atenção. Olhe para mim. O que você viveu esse ano não foi em vão. Não foi em vão. Faz aí como é aquele negócio que passa na TV no final do ano, um review. Faz uma retrospectiva. Faz uma retrospectiva aí na sua mente. Tempestades que você passou. Ah, meu Deus, naufrágios que eu passei, situações que aconteceram, que você perguntou, Deus, por quê? Cada dor, cada lágrima, cada silêncio, tudo isso vai ser usado por Deus para abençoar a você e abençoar a outros em 2026. Sabe por quê? O que era tragédia, o que era tempestade, agora é história. E o que era fraqueza, agora é mistério. É mistério de Deus para realizar o impossível, para trazer boas novas, para te fazer mais forte, para te fazer mais vencedor. Sabe por quê? Deus é Deus que transforma a maldição em bênção. E eu quero fechar esse texto dizendo para você, o navio de 2025, ele passou por mares muito bravios. Mas ao olhar para trás, nós podemos dizer como Paulo, tivemos perdas, mas Deus preservou o essencial. O que Deus preservou, Joel? Deus preservou a vida. Deus preservou a fé. Deus preservou a esperança. E eu vou dizer uma coisa para você, sem dúvida alguma, o diabo está doido. O diabo está doido. E eu digo isso, queridos, com meu coração inflamado. Porque o diabo queria que você tivesse perdido a vida, a fé e a esperança. E eu digo para o inferno hoje, Satanás, eu não perdi a vida, eu não perdi a fé, eu não perdi a esperança. Eu cheguei até aqui, não pelas minhas forças, mas pela graça de Deus. Pela graça de Deus. E o mesmo Deus que me guardou em 2025, Ele vai continuar me guardando em 2026. Por isso, nesse último domingo do ano, o Espírito Santo nos diz através dessa palavra, foi difícil, mas passou, queridos. O mar se acalmou. E eu, você, nós fomos preservados pelo Senhor. Por isso nós precisamos erguer o nosso coração, um altar de gratidão. Agradeça mesmo que o navio tenha se despedaçado, como eu disse. Talvez foi um navio do emprego, talvez foi um navio das finanças, talvez foi um navio de uma amizade, talvez foi um navio de uma traição, talvez foi um navio de um problema familiar. Mas como diz aqui em Atos 27, 25, porque eu creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. E o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu e manteve Paulo e aqueles homens vivos e em pé. E eu termino essa reflexão de hoje, esse sermão, dizendo para você, queridos, Ebenezer, até aqui nos ajudou, até aqui nos sustentou o Senhor. Será que você tem algo para agradecer ao Senhor? Se eu fosse você, aí onde você estivesse, eu já estava de joelho. Eu já estava levantando as minhas mãos. Queridos, quantos naufrágios, quantas tempestades, quantos mares bravios. Eu estou olhando para algumas coisas da minha vida. Queridos, tem coisas que eu não contei para ninguém, é só eu e minha esposa, nós sabemos. Como foi dolorido. Como foi difícil. Mas é um tapa na cara do diabo. Eu cheguei até aqui. Ele tentou roubar a fé, a esperança e a vida, mas ele não conseguiu. E nunca vai conseguir. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o que está em nós é Jesus de Nazaré.
Santo, glorioso e amado Deus. Ó Deus, nós queremos nessa noite, último domingo do ano de 2025, dedicar a Ti a nossa gratidão, por isso é a celebração de gratidão. Dedicar a Ti o nosso louvor, por tudo aquilo que o Senhor fez nesse ano de 2025. Senhor, eu sei que para muitos, assim como para mim pessoalmente, foi um ano de muitos temporais, de muitas tempestades, de mares bravios, de situações que muitas vezes nós ficamos amedrontados. Nós olhamos e não víamos saída. Mas, Senhor, nós tínhamos uma palavra sobre nós, que o Senhor era conosco. O Senhor é conosco. E essa palavra se cumpriu, por isso nós estamos chegando aqui no último domingo de 2025. E eu levanto as minhas mãos para dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: sejam honra, glória, poder, majestade, domínio e louvor para todos sempre. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas portas que se abriram. Obrigado pelas portas que se fecharam. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pelas bênçãos, pelas graças alcançadas. Obrigado, Senhor, pelos milagres que nos alcançaram. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pelo meu casamento. Obrigado, Senhor, pelo meu ministério. Obrigado pela igreja de Jesus que o Senhor permite que eu faça o pastoreio aqui nessa terra. Obrigado, Senhor, pelos amigos, mas eu te agradeço também pelos inimigos. Obrigado, Senhor, por aqueles que nos ajudaram e obrigaram por aqueles que dificultaram tudo. E até por aqueles que se levantaram contra as nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque todos tentaram, todos intentaram. O inferno intentou, mas o inferno não venceu. Não venceu. Quem venceu foi Jesus. Quem venceu foi o Espírito Santo de Deus. E aqui estamos hoje, louvando, exaltando e glorificando o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor realizou em 2025. E eu sei que o mesmo Deus que fez tudo isso em 2025, fará também em 2026, para a honra e para a glória de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero que você cante esse louvor que nós vamos colocar agora. Agradeça ao Senhor. Como nós vamos agradecer por tudo que Deus fez por nós? A Deus seja a glória. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder
Amém, amém. A Deus seja a glória. Louvado seja o Senhor, queridos. Eu espero que essa palavra de hoje tenha tocado o teu coração, tenha tocado a tua mente, tenha tocado a tua vida. Antes de nós encerrarmos e eu ministrar a bênção do Senhor, eu quero falar com vocês sobre a última contribuição de 2025. A última. E para falar, eu quero ler rapidamente um texto que está aqui no livro de Miqueias. Miqueias, lá no capítulo de número 7, versículo de número 6, diz assim: Como eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerro de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros ou com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele me mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. O texto está falando sobre o que é que nós podemos fazer para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. E o profeta, ele elenca algumas coisas. Será que eu deveria de entregar um bezerro de um ano? Será que eu deveria entregar ao Senhor milhares de carneiros ou 10.000 ribeiros de azeite? Ele diz, será que eu deveria de pegar o meu filho mais velho e entregá-lo como sacrifício ao Senhor? E o Senhor então responde para ele o que nós podemos fazer para agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez. Ele diz aqui em Miqueias 7, versículo 8, ele diz, pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Hoje é o último culto do ano. Deus nos abençoou, queridos. Deus nos deu livramentos, Deus abriu portas, Deus nos sustentou. Jeová Jireh, que é o Deus provedor, nos proveu. E hoje nós vamos entregar ao Senhor uma oferta. Seja uma oferta, seja um dízimo. Mas eu quero te encorajar e eu quero chamar a tua atenção para isso. Não entregue uma oferta mecanicamente. Tem irmãos que quando chega esse momento dizem, eu não vou entregar nada mesmo, então nem vou prestar muita atenção. Preste atenção. Se você chegou à mesma conclusão que Miqueias, você vai dizer, como é que eu poderia me apresentar ao Senhor nesse culto de gratidão? E o Senhor, ele diz 3 coisas que nós podemos fazer, que vai fazer com que nós agradeçamos ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Ele diz, pratique a justiça. Então a primeira coisa que você tem que fazer é isso, continuar sendo justo, continuar sendo íntegro, continuar sendo honesto, continuar sendo um homem, uma mulher cheio de princípios e valores. Segunda coisa que o Senhor diz aqui para o profeta Miqueias, e ele diz para nós também, ame a fidelidade. E é incrível porque quando você vai olhar a palavra fidelidade que ele usa aqui no original hebraico, a palavra é chesed. Chesed no hebraico significa bondade, graça constante, misericórdia. Então o Senhor diz, olha, seja bondoso, seja generoso, seja misericordioso, coloque-se no lugar do outro, coloque-se no lugar da sua comunidade de fé, pratique, ame a fidelidade. E em último lugar ele diz o quê? Haja humildemente diante de Deus. Sabe o que significa humildade? Humildade significa dependência. Continue sendo dependente não do seu dinheiro, continue sendo dependente não do seu trabalho, continue sendo dependente não dos recursos financeiros que estão na sua mão, continue dependente única e exclusivamente do Senhor. Então hoje, nós vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Agora no final, eu vou orar a Deus, dedicando ao Senhor as contribuições. Vou encerrar a live. E eu peço que você ore a Deus. Entre no teu aplicativo bancário. E que você fale, Senhor, eu quero praticar justiça.
eu quero amar a fidelidade e eu quero andar em humildade. Só assim nós poderemos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Sabe o que é isso? Isso não é dinheiro. Porque o dinheiro, queridos, ele serve para a gente pagar as contas da comunidade. Ele serve para nós podermos assistir as pessoas como nós fizemos agora no Natal, as crianças e os idosos. Mas Deus não está nem aí para o dinheiro, porque Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Deus está aí para o teu coração. É por isso que a palavra de Deus diz que aonde estiver o teu coração, aí também vai estar o quê? O teu tesouro. Será que hoje não tem nada que você possa dar ao Senhor? Eu faço essa pergunta para você e eu deixo essa interrogação. Não há nada. Eu já fiz. Não, querido, não é isso que Deus está falando. Hoje é o último culto do ano de 2025. Que darei eu ao Senhor por todos os seus feitos? Continue praticando a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente diante do seu Deus. Você que vai contribuir, você que vai entregar o teu dízimo, a tua oferta, aí onde você está, coloque o teu pensamento em Deus. Nós vamos dedicar essas contribuições e eu vou consagrá-las diante da presença do Senhor. Pai de amor, eu quero te louvar porque durante todo esse ano, o Senhor nos sustentou financeiramente. Foi o Senhor que nos deu sustento, foi o Senhor que nos deu trabalho, foi o Senhor que nos deu graça dentro das empresas, foi o Senhor que nos deu graça nos nossos negócios, nos nossos afazeres, e foi o Senhor que permitiu que o recurso chegasse na nossa mão. Talvez, Senhor, não chegou como nós gostaríamos, mas chegou na medida que o Senhor sabia que nós estaríamos precisando. Então eu quero te agradecer nesse último domingo do ano, nesse último domingo em que nós nos apresentamos numa celebração de gratidão. E eu quero dedicar a Ti as contribuições que serão feitas nessa noite. É impossível, Senhor, nós chegarmos no último domingo do ano e nós não termos como agradecer ao Senhor por todos os Teus feitos. Eu sei que o Senhor não quer dinheiro, o Senhor não quer recurso, o Senhor quer sinceridade, o Senhor quer sentimento. E quando o nosso sentimento é verdadeiro, ele se traduz na nossa doação, ele se traduz na nossa contribuição. Então receba, ó Deus, os dízimos, as ofertas, a generosidade da Tua igreja. Nós consagramos a Ti e dedicamos, Senhor, que em 2026, toda a abundância que o Senhor nos deu, o Senhor nos dará novamente e nos dará conforme a Tua palavra, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque a Tua promessa não é promessa de homem, é a promessa de Deus para as nossas vidas. Nós dedicamos a Ti em nome de Cristo Cordeiro. Amém. Amém? Terminando aqui a live, você pode usar a nossa chave Pix do endereço de e-mail, que é o pix.amigoschurch@gmail.com. Vou repetir pela segunda vez. pix.amigoschurch@gmail.com. E que o Senhor abençoe a tua vida, te prospere e te abençoe grandiosamente. Amém? Amados, estamos chegando ao final da nossa celebração, ao final do nosso culto. Eu espero que Deus tenha falado com você. Eu espero que você esteja com o coração grato, com o coração satisfeito, com o coração regozijante na presença do Senhor. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Eu quero desejar a você um ótimo resto de 2025. Daqui 3 dias já é 2026. Nós vamos entrar 2026 debaixo da bênção do Senhor. E no dia 4, lembre-se, domingo que vem, dia 4, às 9 horas da manhã, dia 4 de janeiro de 2026, 9 horas da manhã, o nosso culto de Ano Novo, celebração de Ano Novo com a celebração da Ceia do Senhor. Você vai participar, vai separar os elementos da ceia, o pão e o suco de uva, e no domingo dia 4, juntos, nós vamos começar o ano ceando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E no domingo dia 4 eu tenho uma novidade para falar para vocês. Então, se eu fosse você, eu não perdia não, viu, irmãos? Se você estiver viajando, dá um jeito, 9 horas da manhã. Todo mundo hoje tem internet em tudo quanto é lugar, irmãos. Então, não tem desculpa.
Aliás, falando de desculpa, só para encerrar, ontem nós postamos lá no nosso Instagram um vídeo de um jovem que ele anda 4 quilômetros para chegar no lugar em que ele pega carona para ir para a igreja. Aí ele vai para a igreja, participa do culto, isso ele vai a pé, viu? Aí ele pega a carona, participa do culto, volta, mais 4 quilômetros para voltar para casa. Olha esse vídeo, se você não viu lá no Instagram, olhe ele, deixa uma curtida. Pouquíssima gente olhou, porque assim, esse assunto às vezes ele choca, então não agrada a todo mundo, não é? Então, mas dá uma olhada nele e faça uma pergunta. Qual é a melhor desculpa que você tem para não se conectar na presença de Deus? Hoje aqui a gente não está nem andando, irmãos. Hoje você leva o celular, o tablet, a televisão, aonde tiver uma conexão de internet, você participa. E tem irmão que nem isso consegue fazer. Eu não entendo, viu, irmãos? É o fim da picada, como diz o outro. Não é verdade? Mas olha, terminamos. Último domingo do ano, a Deus seja a glória. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame graça sobre a tua vida, que você tenha uma virada de ano maravilhosa e dia 4 eu te vejo às 9 horas da manhã. Amém? Senhor, te agradecemos, te louvamos por esse domingo, domingo de gratidão. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado por todas as bênçãos desse ano de 2025. Despede agora os teus filhos, debaixo da tua bênção, debaixo da tua graça, e que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus o Filho, as ricas e insondáveis consolações do Santo Espírito da promessa esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida e como sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus e declaro uma virada de ano maravilhosa, em paz, com alegria, para que um 2026 seja maravilhoso para a honra e glória de Jesus o Filho. Amém. Amém? Deus abençoe a tua vida, boa virada de ano, eu te espero o ano que vem agora, tá? Eu só vou te ver o ano que vem, então, domingo, dia 4 de janeiro, às 9 horas da manhã, culto de ano novo da Amigos Church aqui no YouTube. Deus abençoe. Tchau, tchau.